Nunca imaginei que o vestido amarelo que comprei com tanto carinho seria testemunha da maior humilhação da minha vida. Ninguém quer você aqui. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho, Júlio, como facas afiadas que perfuraram meu coração de mãe. Tenho 67 anos. E naquele momento, parada em frente à mesa do restaurante Sabor do Mar, senti como se toda a minha existência tivesse sido reduzida a nada. Meu nome é Iracema Peixoto. Trabalhei a vida inteira com meu marido em nossa pequena livraria no centro de Recife. Criamos 2 filhos, Júlio e Ronaldo, com todo o amor que podíamos oferecer. Ficamos sem muitas coisas para que eles pudessem estudar nas melhores escolas. Quando meu Arnaldo partiu, há 5 anos, vítima de um infarto fulminante, achei que a dor da perda seria a pior que enfrentaria nesta vida. Como eu estava enganada. Aquela quinta-feira começou como um dia especial. Era meu aniversário de 67 anos e Júlio havia me ligado no dia anterior para me convidar para um jantar em família. Estamos todos com saudades, mãe. Venha jantar conosco amanhã no Sabor do Mar, às 8. Vamos comemorar seu aniversário. Suas palavras soaram como música nos meus ouvidos. Fazia quase 3 meses que não via meu filho, minha nora Cleide e meu querido neto Mateus. Ronaldo, meu outro filho, mora em São Paulo e raramente vem me visitar. Passei o dia todo me preparando. Peguei o ônibus até o shopping e usei parte da minha aposentadoria para comprar um vestido amarelo que havia admirado na vitrine semanas antes. É seu aniversário, Iracema. Você merece, disse para mim mesma enquanto a vendedora embrulhava a peça. Passei no cabeleireiro do bairro, onde Dona Marlene arrumou meus cabelos grisalhos com um coque elegante. Em casa, abri minha pequena caixa de joias e retirei o colar de pérolas que Arnaldo me deu em nosso último aniversário de casamento. Pérolas para a minha pérola, ele havia dito. Como sinto falta dele. Chamei um táxi, algo que raramente faço por causa do preço, mas não queria chegar amassada no meu vestido novo. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado de expectativa. Imaginava os abraços, os parabéns, talvez até um bolo surpresa. Estava tão feliz que dei uma gorjeta generosa ao taxista, um senhor simpático que me desejou um feliz aniversário. Quando entrei no restaurante Sabor do Mar, com seu aroma de temperos nordestinos e a música ambiente ao fundo, procurei pela mesa da minha família. O restaurante estava cheio, típico de uma quinta-feira à noite na zona sul de Recife. Avistei Júlio de longe, com seu terno azul marinho, gesticulando enquanto falava. Meu neto Mateus estava ao lado dele, olhando para o celular. Cleide sorria, com seu cabelo perfeitamente arrumado e unhas impecáveis. Mas havia outras pessoas na mesa também, que reconheci como colegas de trabalho de Júlio. Conforme me aproximava, percebi algo estranho. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Não havia lugar para mim. Pensei que talvez estivessem esperando por mim para mudar para uma mesa maior. Parei ao lado da mesa, segurando minha pequena bolsa de festa, expectante. "Mãe, o que faz aqui tão cedo?" perguntou Júlio com uma expressão que misturava surpresa e irritação. "Cedo? Você disse às 8 horas, filho." "São 8h10. Respondi, consultando o relógio de pulso que também havia sido presente de Arnaldo. Cleide e Júlio trocaram olhares. Meu neto Mateus levantou os olhos do celular e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. "Achei que tínhamos combinado para mais tarde", disse Júlio, sem se levantar para me dar um abraço ou um beijo. Ninguém mencionou meu aniversário. "Estamos em uma reunião de trabalho importante agora, mãe. Esses são meus sócios." Ele gesticulou para as pessoas ao redor da mesa, que me cumprimentaram com acenos de cabeça educados, mas desinteressados. Fiquei parada ali, sem saber o que fazer. As pessoas no restaurante começavam a olhar. Uma senhora de pé, com seu vestido amarelo e colar de pérolas, ao lado de uma mesa cheia onde claramente não havia lugar para ela. "Mas, filho, você me convidou. É meu aniversário", disse, sentindo minha voz falhar. Foi então que vi a impaciência tomar conta do rosto do meu filho. Ele olhou para os colegas, como quem pede desculpas pelo inconveniente. Depois para Cleide, que revirou os olhos, e finalmente para mim. Com uma voz baixa, mas clara o suficiente para que todos na mesa ouvissem, ele disse: "Mãe, por favor, ninguém quer você aqui. Estamos ocupados.
Podemos remarcar para outro dia. O tempo parou. Senti meu rosto queimar de vergonha. Mateus abaixou a cabeça. Um dos colegas de Júlio fingiu consultar o celular, constrangido. Cleide tomou um gole de vinho, impassível. 67 anos de vida. 3 décadas de trabalho duro. 2 filhos criados com sacrifício. Um casamento de amor verdadeiro. Tudo reduzido a: ninguém quer você aqui. Minha primeira reação foi de choque. Depois, uma onda de tristeza me invadiu, tão profunda que achei que minhas pernas cederiam ali mesmo. Mas então, do fundo da minha alma, veio algo inesperado. Uma força que nem eu sabia que tinha. Uma clareza repentina sobre meu valor, sobre tudo que construí, sobre tudo que sou. Foi como se Arnaldo estivesse ao meu lado naquele momento, sussurrando em meu ouvido: mostre seu valor, minha pérola. E então me lembrei da pasta. A pasta que estava na minha bolsa, que eu trazia para mostrar a Júlio depois do jantar, como uma surpresa. Documentos que guardei por anos, desde que Arnaldo partiu. Documentos que mudariam tudo. Respirei fundo. Ajeitei meu colar de pérolas e olhei diretamente nos olhos do meu filho. O desprezo que vi neles acendeu algo dentro de mim. A senhora tímida e conformada que entrou naquele restaurante não era a mesma que agora abria sua bolsa, com mãos que não tremiam mais. Já que ninguém me quer aqui, comecei, com uma voz que não parecia a minha de tão firme. Acho que é justo que vocês também não fiquem no que é meu. A expressão de Júlio mudou de desprezo para confusão. Cleide parou com o copo de vinho a meio caminho da boca. Os colegas de trabalho se entreolharam sem entender. E Mateus, meu querido neto, finalmente levantou os olhos, com uma curiosidade que há muito não via em seu olhar. De dentro da minha bolsa, tirei a pasta de documentos. O que minha família não sabia, o que ninguém imaginava, é que por trás da fachada da viúva simples e dependente, existia uma mulher que, junto com seu marido, planejou cuidadosamente seu futuro. Uma mulher que guardava segredos que estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o equilíbrio de poder naquela família. Coloquei a pasta de documentos sobre a mesa, bem na frente de Júlio. O som do papel tocando a madeira polida pareceu ecoar no silêncio que se formou entre nós. Meus dedos, marcados pelo tempo e trabalho, contrastavam com a pasta de couro marrom bem conservada, um presente de Arnaldo, que sempre dizia que papéis importantes mereciam um lugar especial. "O que é isso, mãe?" perguntou Júlio, com um meio sorriso condescendente, como quem lida com uma criança teimosa. Aquele mesmo sorriso que ele usava desde adolescente quando achava que eu não entendia o mundo real como ele. "Isso, meu filho, é a realidade que você ignorou por anos." Minha voz saiu serena, mas firme. "Abra e veja por si mesmo." Nunca fui de confrontos. Sempre acreditei que o amor de mãe significava sacrifício silencioso, compreensão sem limites. Talvez tenha sido esse meu erro durante todos esses anos desde que Arnaldo partiu. Aceitei migalhas de atenção, agradeci por cada raro telefonema, justifiquei cada ausência em datas importantes. Tornei-me invisível para não incomodar, para não ser um fardo. E ali estava o resultado. Em pé, no meu aniversário, ouvindo que ninguém me queria. Com visível irritação, Júlio abriu a pasta. Seus olhos percorreram rapidamente o primeiro documento, depois voltaram ao início, lendo mais devagar. A cor abandonou seu rosto. Cleide, impaciente, esticou-se para ver do que se tratava. "Isso não pode ser verdade", murmurou Júlio. "Cada papel nessa pasta é legítimo e reconhecido em cartório", respondi, ajeitando meu colar de pérolas. "O terreno onde você construiu sua empresa está no meu nome. Sempre esteve. Seu pai e eu compramos aquele terreno quando você ainda estava na faculdade. Lembra quando vendemos o carro para completar sua mensalidade? O dinheiro não foi só para a faculdade." Os colegas de trabalho de Júlio começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. A reunião de negócios tinha tomado um rumo inesperado. Mateus olhava para os documentos com os olhos arregalados, depois para mim, como se estivesse vendo sua avó pela primeira vez. "E tem mais", continuei, virando as páginas da pasta. "A casa onde vocês moram. Aquela na Rua dos Flamboyantes, com piscina e churrasqueira que vocês tanto gostam de exibir nas redes sociais. Também está no meu nome."
Cleide agarrou os papéis da mão de Júlio. Não pode ser. Nós pagamos por aquela casa! Exclamou ela, com a voz estridente que sempre usava quando contrariada. Vocês deram entrada, querida. O restante foi pago por mim e Arnaldo, com o dinheiro da venda da livraria. Ou você acha que uma livraria de bairro vale tão pouco? Olhei para ela com calma. Seu nome não está em nenhum documento, porque Arnaldo insistiu em manter tudo no meu nome. Ele sempre foi um homem precavido. Lembro-me exatamente do dia em que tomamos essa decisão. Foi 2 semanas antes de Arnaldo sofrer o infarto. Estávamos sentados na varanda da nossa casa simples na Rua das Palmeiras, tomando café após o almoço de domingo. Júlio e Cleide tinham acabado de sair, após uma visita rápida onde falaram apenas de suas conquistas e planos. Iracema, Arnaldo disse segurando minha mão sobre a mesa. Preciso que você me prometa algo. O que, meu velho? Respondi, acariciando as rugas profundas em sua mão. Prometa que não vai contar a ninguém sobre nossos investimentos, nem aos meninos, especialmente a Júlio. Seus olhos, emoldurados por sobrancelhas grisalhas, me fitavam com seriedade. Mas por quê? São nossos filhos. Ronaldo está longe, fazendo sua vida. Mas Júlio, você viu como ele fala, como ele olha para esta casa, para nós, como se fôssemos... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Obsoletos. Tentei protestar, defender nosso filho, mas Arnaldo continuou. Não é por maldade dele. É o mundo em que ele vive agora. Sucesso, status, aparências. Ele se esqueceu de onde veio, do valor do trabalho honesto, do sacrifício. Se ele souber que temos recursos, não vai aprender a valorizar o que tem. E Cleide, aquela menina vê apenas cifras quando olha para nós. Não queria acreditar, mas no fundo sabia que Arnaldo tinha razão. Havia algo na maneira como Júlio nos tratava, como se fôssemos relíquias de um tempo que ele preferia esquecer. A pequena livraria onde cresceu, os livros usados que vendíamos, as roupas simples que usávamos, tudo parecia envergonhá-lo agora que tinha ascendido socialmente, como gostava de dizer. Quando eu partir, Arnaldo continuou, com uma premonição que só entendi depois. Você use esses recursos como achar melhor, mas não conte a eles até que seja absolutamente necessário. Prometi, sem imaginar que absolutamente necessário chegaria naquela noite, no restaurante Sabor do Mar, com meu vestido amarelo novo e meu coração despedaçado. Isso é algum tipo de chantagem? Júlio perguntou, recuperando um pouco da compostura. Seus colegas estavam em silêncio absoluto, olhando para os pratos como se ali encontrassem a solução para aquele constrangimento. Chantagem? Não, filho. É apenas a verdade que você não quis ver. Enquanto você achava que estávamos perdendo tempo com nossa livraria sem futuro, como você costumava dizer, seu pai e eu construíamos um patrimônio. Pequeno para os padrões que você almeja, mas sólido. Como foi nossa vida juntos? Cleide soltou uma risada nervosa. E o que você vai fazer? Nos despejar? Tomar a empresa? Você nem sabe como funciona o mercado imobiliário hoje em dia. Aquelas palavras me lembraram de tantas outras ocasiões. Os natais em que Cleide criticava minha decoração antiquada, os almoços em que ela checava o celular enquanto eu contava histórias da família, as vezes que deixou claro que Mateus não deveria passar tempo demais comigo para não pegar manias de gente velha. Sempre engoli essas pequenas crueldades, por amor a Júlio e Mateus. Mas não mais. O que vou fazer? Repeti, sentindo uma serenidade incomum. Vou dar a vocês exatamente 30 dias para desocuparem ambas as propriedades. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o burburinho do restaurante pareceu diminuir, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Mãe, você não pode estar falando sério. Júlio finalmente disse. Sua voz agora um sussurro estrangulado. Tão sério quanto suas palavras quando disse que ninguém me queria aqui. Olhei ao redor da mesa, para cada rosto surpreso. Agradeço a todos pela companhia nesta noite memorável. Peço desculpas pelo inconveniente. Peguei minha bolsa, deixei a pasta de documentos sobre a mesa e me virei para sair. Foi quando senti uma mão em meu braço. Era Mateus, meu neto de 17 anos, que havia se levantado silenciosamente. Vovó, espera.
Ele disse com a voz embargada. Eu quero você aqui, sempre quis. Olhei para aquele rosto jovem, tão parecido com o de Arnaldo quando mais novo. Os mesmos olhos sinceros, a mesma covinha no queixo. Mateus sempre foi diferente dos pais, mais sensível, mais atento. Quando pequeno, passava horas na livraria, escondido entre as prateleiras com algum livro de aventuras. Júlio e Cleide desaprovavam. Diziam que ele deveria praticar esportes, aprender sobre negócios, preparar-se para o mundo real. Eu sei, meu querido, respondi, acariciando seu rosto. E estarei sempre aqui para você, mas não onde não sou bem-vinda. Saí do restaurante de cabeça erguida. Alguns clientes me olhavam com curiosidade, outros com simpatia. Uma senhora mais velha, na mesa próxima à porta, acenou com a cabeça em um gesto silencioso de solidariedade. Mulheres de nossa idade conhecem bem a invisibilidade que vem com os anos. A noite estava amena, típica de Recife naquela época do ano. Respirei fundo, sentindo o ar úmido do litoral encher meus pulmões. Estranhamente, não sentia tristeza. O que me dominava era uma mistura de alívio e antecipação, como se tivesse finalmente soltado um peso que carregava há anos. Peguei um táxi até minha casa na Rua das Palmeiras. Durante o trajeto, olhei pela janela para as luzes da cidade, para as pessoas nas calçadas, para os casais passeando de mãos dadas. Por tanto tempo me senti à margem da vida, esperando que meus filhos me incluíssem em suas existências ocupadas. Agora percebia que podia criar meu próprio centro. Ao chegar em casa, acendi as luzes e fui direto para o quarto que dividia com Arnaldo por 4 décadas. Na cômoda antiga de Jacarandá, ao lado da foto do nosso casamento, estava uma caixa de madeira entalhada que ele mesmo fizera. Dentro, guardava as cartas que trocamos durante nosso noivado, quando ele viajava vendendo livros pelo interior. Peguei a que estava no topo, datada de 1973. O papel já estava amarelado, mas a caligrafia forte de Arnaldo permanecia clara. Minha Iracema, flor do meu sertão. Quando penso em você, sinto a coragem que me faltava para enfrentar o mundo. Somos simples, é verdade, mas carregamos dentro de nós uma riqueza que muitos, com todos seus bens materiais, nunca conhecerão. A capacidade de ver beleza nas coisas pequenas, de encontrar grandeza na humildade, de sentir abundância mesmo na escassez. Nunca se esqueça disso, meu amor. E nunca permita que ninguém a faça sentir menos do que a rainha que você é para mim. Beijei a carta e a coloquei de volta na caixa. Tirei meu vestido amarelo, guardei o colar de pérolas e olhei para meu reflexo no espelho. Uma mulher de 67 anos me encarava, com rugas de expressão ao redor dos olhos e fios prateados no cabelo. Mas havia algo novo naquele rosto familiar, uma determinação que não via há muito tempo. Você tinha razão, meu velho. Sussurrei para a foto de Arnaldo. Era absolutamente necessário. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde o funeral de meu marido. Quando acordei, meu telefone já tocava insistentemente. Era Aparecida, minha amiga de décadas, preocupada porque não tinha recebido minha ligação tradicional de após-festa. Cida, você não vai acreditar no que aconteceu. Comecei e contei tudo a ela. Iracema do céu! E o que você vai fazer agora? Ela perguntou depois de muitos Ave Maria e Misericórdia. Vou viver, Cida. Finalmente vou viver. Mal sabia eu que aquela decisão, tomada em um momento de dor e indignação, abriria caminhos que jamais imaginei percorrer aos 67 anos. O telefone continuaria tocando nos dias seguintes. Júlio implorando, Cleide ameaçando, Mateus pedindo para me visitar. E para minha surpresa, uma voz do passado ressurgiria, trazendo possibilidades que eu pensava estarem para sempre perdidas. Enquanto guardava a caixa de cartas de volta na cômoda, lembrei-me de outra promessa que fiz a Arnaldo pouco antes de sua partida. Estávamos sentados no banco da Praça das Artes, nosso lugar favorito para os domingos de tarde, observando as crianças brincarem e os idosos jogarem damas. Iracema, ele disse, segurando minha mão com aquele carinho de sempre. Prometa que não deixará a vida passar por você quando eu não estiver mais aqui. Que conversa é essa, homem?
Respondi assustada. Prometa. Prometa que vai dançar, viajar, conhecer pessoas novas, criar memórias. Prometa que não viverá apenas das recordações do que fomos. Prometi, para acalmá-lo, sem acreditar que um dia existiria sem Arnaldo ao meu lado. Quando ele partiu, 5 meses depois, aquela promessa foi esquecida na névoa da minha dor. Tornei-me uma sombra, vivendo entre lembranças, aceitando a invisibilidade que a sociedade impõe às mulheres idosas, especialmente às viúvas. Mas agora, enquanto o sol nascia sobre Recife, iluminando meu quarto com uma luz dourada que lembrava meu vestido novo, senti que era hora de cumprir aquela promessa. Não por obrigação, mas por escolha, por mim mesma. O que eu não sabia naquela manhã é que o vestido amarelo que testemunhou minha humilhação também seria o símbolo do meu renascimento. E que os documentos que revelei em um momento de indignação seriam apenas o começo de uma transformação muito maior, não apenas na minha vida, mas na de todos ao meu redor. O dia seguinte amanheceu diferente. Pela primeira vez em anos, não acordei pensando no que Júlio, Cleide ou qualquer outra pessoa esperava de mim. Fiz meu café forte, do jeito que sempre gostei, mas que evitava quando minha nora vinha me visitar. Café forte assim vai acabar com seu estômago, dona Iracema. Ela costumava dizer com aquele tom de falsa preocupação. Estava terminando minha segunda xícara quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Mateus, meu neto, parado na soleira com uma expressão tão perdida que meu coração se apertou. Abri a porta imediatamente. Vovó, ele disse simplesmente, e caiu nos meus braços. Senti seus ombros tremendo contra meu peito. Mateus, com seus quase 2 metros de altura, sempre pareceu maior do que realmente era. Talvez pelo modo como Júlio e Cleide o empurravam para atividades e responsabilidades além de sua idade. Naquele momento, porém, ele parecia apenas um menino assustado. Entre, meu filho, falei, conduzindo-o para a sala. Quer um café? Um suco? Ele negou com a cabeça, sentando-se no sofá velho que Arnaldo e eu compramos quando Ronaldo nasceu. Quantas histórias, quantos filmes, quantas conversas aquele sofá testemunhou ao longo dos anos. Júlio sempre insistia para que eu o trocasse por um mais moderno, mas para mim, aquele móvel carregava a memória das nossas vidas. Eles estão loucos lá em casa, Mateus finalmente disse, olhando para suas mãos. Papai passou a noite toda no escritório, falando ao telefone com advogados. Mamãe chorou até de madrugada. Depois começou a fazer listas do que levaríamos se tivéssemos que sair de casa. Sentei-me ao lado dele, tocando gentilmente seu joelho. Eu sei que é difícil para você, querido. Não queria que fosse assim. Por que você nunca contou? Sobre o dinheiro, as propriedades? Era uma pergunta justa. Olhei para o retrato de Arnaldo na estante, sorrindo sob o chapéu de palha que usava quando íamos à praia, e tentei encontrar as palavras certas. Seu avô e eu acreditávamos que certas coisas precisam ser conquistadas, não dadas. Queríamos que seus pais construíssem suas vidas com o próprio esforço, como nós fizemos. Fiz uma pausa, recordando nossas discussões sobre o assunto. Talvez tenha sido um erro. Talvez, se tivéssemos sido mais abertos, sua mãe não me veria como uma velha inútil. E seu pai não se envergonharia da nossa simplicidade. Mateus olhou para mim com aqueles olhos que lembravam tanto os de Arnaldo. Eu nunca me envergonhei de vocês, vovó. Nunca. Sorri, sentindo uma onda de carinho por esse menino que, no meio do furacão, veio verificar se eu estava bem. Eu sei, meu amor. Por isso você sempre foi meu neto favorito. Ele riu, lembrando-se da nossa piada antiga. Sou seu único neto, vovó. Exatamente por isso, respondi, piscando. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Pelo olho mágico, vi Júlio. Seus olhos estavam vermelhos e havia uma sombra de barba em seu rosto normalmente impecável. Abri a porta, preparada para qualquer reação. Mãe! Ele começou, a voz rouca. Parou ao ver Mateus sentado no sofá. Mateus? O que está fazendo aqui? Sua mãe está preocupada. Você saiu sem dizer nada. Vim ver como a vovó está. Depois do que aconteceu ontem, havia um desafio na voz do meu neto que nunca tinha ouvido antes. Do que você fez? Júlio passou a mão pelo cabelo,
um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Podemos conversar, mãe? A sós? Olhei para Mateus, que parecia pronto para me defender se necessário. Está tudo bem, querido. Por que não vai até a padaria da esquina e traz aqueles sonhos de doce de leite que você tanto gosta? Seu pai e eu precisamos mesmo conversar. Relutante, Mateus pegou o dinheiro que ofereci e saiu, não sem antes lançar um olhar de advertência ao pai. Quando a porta fechou, indiquei o sofá para Júlio. Você quer café? Acabei de fazer. Não, eu... Sim, na verdade. Um café seria bom. Fui até a cozinha, sentindo seus olhos me seguindo. Voltei com 2 xícaras, entreguei uma a ele e sentei-me na poltrona que era o lugar favorito de Arnaldo. Mãe, sobre ontem? Ele começou, segurando a xícara com ambas as mãos como se buscasse calor. Eu estava estressado. Aquela reunião era importante. Poderia significar um contrato grande para a empresa. Não foi nada pessoal. Nada pessoal? Repeti, sentindo uma pontada de tristeza. Júlio, você disse na frente de todos que ninguém me queria lá. No meu aniversário. Ele engoliu em seco. Eu sei. Foi horrível. Não tenho desculpas. Não, não tem. Tomei um gole de café, dando-me tempo para organizar os pensamentos. Sabe, quando seu pai morreu, parte de mim morreu com ele. Mas me mantive viva por vocês. Por você e Ronaldo. Para ser avó de Mateus e Berenice. Mesmo que sua sobrinha esteja longe. Para estar disponível quando vocês precisassem. E durante esses 5 anos, fui me tornando cada vez mais invisível. Uma inconveniência. Isso não é verdade, mãe. Mas havia pouca convicção em sua voz. Júlio, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como estou? Não para pedir que busque Mateus na escola, ou que cuide de algum documento, ou que prepare aquela feijoada que Cleide gosta, mas nunca aprendeu a fazer direito? Ele abriu a boca para responder, depois a fechou. Não havia resposta. Ontem à noite, continuei, algo quebrou dentro de mim, mas algo também se reconstruiu. Percebi que enquanto me apagava para caber na vida de vocês, estava traindo a promessa que fiz ao seu pai. E a mim mesma. Que promessa? De viver plenamente. De não ser apenas a mãe de alguém, a avó de alguém, a viúva de alguém. De ser Iracema. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Outro presente de Arnaldo, que o comprou em uma de nossas raras viagens, a Salvador, quando os meninos eram pequenos. E quanto aos documentos? Júlio finalmente perguntou, colocando a xícara sobre a mesa de centro. Você realmente vai nos despejar? Olhei para meu filho, este homem de 42 anos que ajudei a criar, e vi tanto de Arnaldo nele, a mesma testa, o mesmo queixo determinado. Mas também vi o menino que chorava quando os colegas zombavam de seus óculos, que ficava acordado até tarde lendo com uma lanterna sob as cobertas. O menino que um dia me olhou nos olhos e disse: quando eu crescer, vou te dar uma casa grande, mãe, com piscina. Em que momento aquele menino sensível se transformou neste homem que media as pessoas pelo que possuíam? Não quero despejar ninguém, filho, mas também não posso mais aceitar ser tratada como um fardo. Vocês têm vivido em propriedades que estão no meu nome, usando recursos que Arnaldo e eu construímos com nosso trabalho, enquanto me tratam como se eu não tivesse valor. E o que você quer então? Havia uma nota de desespero em sua voz. Quero respeito. Quero ser incluída na vida de vocês não por obrigação, mas por amor. Quero que meu neto possa visitar sua avó sem se sentir como se estivesse traindo os pais. E se isso não for possível, deixei a frase no ar. A campainha tocou pela 3ª vez naquela manhã. Era Mateus, voltando da padaria com um saco de papel cheio de sonhos ainda quentes. O aroma doce encheu a sala quando ele os colocou na mesa. Como está a conversa? Perguntou, olhando de mim para seu pai. Estamos nos entendendo, respondi, sorrindo para tranquilizá-lo. Pai, você já contou para a vovó sobre o terreno? Sobre os problemas com a documentação? Júlio lançou um olhar de advertência ao filho. Mateus, isso não... Que problemas? Interrompi, sentindo um arrepio de preocupação. Mateus sentou-se ao meu lado. A empresa do papai. O terreno tem um problema de zoneamento. Ele precisaria de uma autorização especial da prefeitura para operar lá, mas nunca conseguiu. Tem funcionado com uma licença provisória que vence no próximo mês.
Olhei para Júlio, que agora parecia derrotado. É verdade? Ele assentiu lentamente. Tentei resolver isso por anos. O terreno está em uma área que era residencial, mas está mudando para comercial. Precisaria de uma autorização especial para continuar operando durante a transição, mas é quase impossível conseguir sem as conexões certas. De repente, tudo fez sentido. A pressa com a reunião de negócios, a irritação ao me ver. Aqueles homens no restaurante não eram apenas sócios, eram da Secretaria de Urbanização. Júlio completou, passando a mão pelo rosto. Eu estava tentando convencê-los a acelerar o processo. Levantei-me, caminhando até a janela que dava para a rua tranquila onde morava há tantos anos. Do outro lado, Dona Mariana regava suas plantas como fazia todas as manhãs às 9 horas, pontualmente. Um pouco adiante, seu Joaquim passeava com o cachorro que adotou após perder a esposa. Vidas simples, rotinas previsíveis. Eu tinha sido uma delas, até ontem. Por que você não me contou? Perguntei, ainda de costas para eles. Eu poderia ter ajudado. Como? A voz de Júlio tinha um toque de amargura. O que uma senhora aposentada poderia fazer contra a burocracia municipal? Virei-me lentamente. Aquela senhora aposentada conhece o prefeito atual desde que ele era um menino correndo pelas ruas deste bairro. O pai dele comprava livros em nossa livraria todo mês. Eles moravam 3 ruas abaixo, na casa de esquina com a amendoeira na frente. Os olhos de Júlio se arregalaram. O prefeito Gonçalves? Você o conhece? Ricardo Gonçalves. Um menino magricela que adorava livros de aventura e tinha dificuldade em matemática. Eu o ajudava com os deveres às vezes, quando ele esperava o pai escolher os livros. Sorri com a memória. Ele veio ao velório do seu pai, sabia? Você estava muito ocupado com os arranjos para anotar. Júlio parecia atordoado. Por que você nunca mencionou isso? Por que você nunca perguntou, filho? Nunca perguntou sobre minha vida, sobre as pessoas que conheci, sobre as histórias que carrego. Você presume que, porque tenho rugas e cabelos brancos, não tenho nada a oferecer ao seu mundo. Mateus observava a nossa interação com uma expressão que mesclava surpresa e admiração. Vovó, isso é incrível! Você poderia falar com o prefeito sobre o problema do papai? Voltei a sentar-me, pegando um sonho do saco de papel. O doce de leite derreteu na minha boca, trazendo uma onda de nostalgia. Quantos domingos de manhã Arnaldo e eu compartilhamos esses mesmos sonhos, com os meninos ainda pequenos, planejando nosso futuro modesto, mas cheio de sonhos. Poderia? Respondi finalmente. Mas antes, precisamos esclarecer algumas coisas. Júlio endireitou-se, subitamente atento como não estava há anos quando falávamos. Qualquer coisa, mãe. Primeiro, não quero mais ser excluída da vida de vocês. Quero jantares regulares, não apenas em ocasiões especiais que vocês se sentem obrigados a me incluir. Claro, isso é... Segundo, continuei, erguendo a mão para interrompê-lo. Quero que Mateus possa me visitar quando quiser, sem que Cleide faça comentários sobre desperdício de tempo ou influências antiquadas. Mateus sorriu, pegando também um sonho. E terceiro, quero que reconheçam que não sou apenas uma velha senhora que precisa de cuidados. Tenho experiência, conhecimentos e recursos que podem beneficiar todos nós. Quero ser vista como uma parceira, não como um fardo. Júlio assentiu, agora com uma expressão que não via desde que ele era criança, e eu enfaixava seus joelhos ralados depois de uma queda de bicicleta. Uma mistura de respeito e gratidão. Vou falar com Ricardo, decidi, limpando o açúcar dos dedos com um guardanapo. Mas você precisa entender uma coisa, Júlio. O que aconteceu ontem mudou algo em mim. Não posso voltar a ser a mulher invisível que eu era. Estou reclamando meu lugar no mundo. Entendo, ele disse, e pela primeira vez senti que realmente entendia. Naquela tarde, depois que Júlio e Mateus saíram, o primeiro para buscar os documentos do terreno, o segundo prometendo voltar no dia seguinte para me mostrar um projeto escolar. Peguei o telefone e disquei um número que não usava há anos. Gabinete do prefeito Ricardo Gonçalves. Atendeu uma voz jovem e eficiente. Boa tarde. Aqui é Iracema Peixoto, uma velha amiga da família. Gostaria de falar com Ricardo, se possível. Houve uma pausa.
Provavelmente a secretária decidindo se eu era apenas mais uma pessoa tentando acessar o prefeito sem agendamento. Diga a ele, acrescentei suavemente, que a senhora da livraria Páginas ao Vento gostaria de saber se ele ainda se lembra como resolver equações de segundo grau. Menos de 1 minuto depois, ouvi a voz grave e familiar de Ricardo. Dona Iracema? Meu Deus, quanto tempo! Como a senhora está? Nunca me esqueci das suas aulas improvisadas de matemática. Salvaram meu semestre naquele ano. Conversamos por quase meia hora, relembrando tempos passados, atualizando-nos sobre nossas vidas. Ele falou sobre os desafios da administração municipal, sobre sua esposa e filhos. Contei sobre Arnaldo, sobre meus netos, sobre a vida após a livraria. Tenho um favor a pedir, disse finalmente, explicando a situação de Júlio sem esconder nada, nem mesmo o episódio do restaurante. Dona Iracema, Ricardo respondeu, depois de ouvir tudo. A senhora sempre foi honesta comigo, mesmo quando eu tentava enrolar com os deveres. Por respeito a essa honestidade, vou dizer, posso ajudar com o processo, mas seu filho terá que adequar a empresa às normas vigentes. Não posso simplesmente ignorar as regras. Não esperaria menos de você, Ricardo. Só peço que dê a ele a chance de fazer o que é certo. Por senhora, farei isso. E, por favor, venha tomar um café comigo qualquer dia desses. Minha mãe sempre pergunta por você. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada por um longo tempo na cadeira da cozinha, olhando para o quintal pequeno onde plantei jasmins após a morte de Arnaldo. As flores brancas balançavam gentilmente com a brisa da tarde. Você estava certo, meu velho, sussurrei para o ar. Eu só precisava lembrar quem eu sou. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, vesti o vestido azul que Arnaldo tanto gostava e fui ao cinema do bairro sozinha. Assistindo aquele filme cujo nome nem lembro mais, com um saco de pipoca no colo e sem ninguém me dizendo que o som estava muito alto ou que eu deveria ter ficado em casa, senti uma liberdade que não conhecia há décadas. Era apenas o começo da minha nova vida. Uma vida onde eu não seria mais definida apenas por minhas relações com os outros, mas por quem eu escolhia ser. O vestido amarelo do restaurante havia sido testemunha da minha humilhação, mas também do meu despertar. E aquela pasta de documentos, guardada por tanto tempo, não era apenas um conjunto de papéis legais. Era a prova de que eu sempre tive valor, mesmo quando os outros não conseguiam enxergar. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva fina batendo contra a janela do meu quarto. Aquela chuva típica de Recife, que não impede ninguém de seguir com sua rotina, mas deixa tudo levemente molhado e o ar mais fresco. Estranhamente, dormi como não dormia há anos. Sem remédios, sem acordar no meio da noite pensando nos problemas dos meus filhos ou em contas a pagar. Eu estava preparando meu café quando a campainha tocou. Pensei que fosse Mateus, cumprindo sua promessa de voltar, mas ao abrir a porta, deparei-me com Cleide. Ela estava impecavelmente vestida, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma mistura de raiva e, surpreendentemente, medo. Bom dia, Cleide, disse, abrindo mais a porta. Entre, está chovendo. Ela entrou, observando minha casa com aqueles olhos críticos que sempre me faziam sentir como se meu lar fosse inadequado. Júlio me contou sobre a conversa de vocês. Imaginei que contaria. Respondi voltando para a cozinha. Quer café? Não, obrigada. Ela permaneceu de pé, como se sentar-se em meu sofá pudesse de alguma forma comprometê-la. Vim para entender o que exatamente você quer. Já disse ao Júlio. Quero respeito e inclusão. Nada mais, nada menos. Cleide soltou um som que era quase uma risada. Dona Iracema, vamos ser práticas. Estamos falando de propriedades avaliadas em milhões. Não pode ser apenas sobre respeito. Foi minha vez de sorrir. Cleide sempre foi assim, direta, calculista, incapaz de entender qualquer motivação que não envolvesse ganho material. Era uma das razões pelas quais Arnaldo nunca realmente se aproximou dela, apesar de seus esforços para ser uma boa sogra. Para você, talvez não, mas para mim, é exatamente sobre isso. Servi meu café e sentei-me à mesa da cozinha, indicando a cadeira à minha frente. Relutante, ela finalmente sentou-se. Sabe, Cleide,
Quando você e Júlio começaram a namorar, eu estava tão feliz. Pensava, finalmente meu filho encontrou alguém que o ama. Era tudo o que eu queria para ele. E eu o amo. Ela respondeu defensiva. Não duvido, mas também sei que você sempre viu nossa família, nossa origem, como algo a ser superado, algo vergonhoso. Seus olhos se desviaram, confirmando minhas palavras. O que você nunca entendeu é que não há vergonha em viver honestamente, em trabalhar duro, em construir algo passo a passo. Os tempos mudaram, dona Iracema. Hoje, ou você é rápido e esperto, ou fica para trás. Tomei um gole do meu café, observando-a por cima da borda da xícara. E olha onde essa filosofia nos trouxe. Meu filho quase perdendo sua empresa por cortar caminhos, você planejando o que levar caso sejam despejados, e eu, uma velha inútil, como você me chamou uma vez quando pensou que eu não ouvi, segurando as escrituras de tudo. Cleide empalideceu. Eu nunca... Por favor, interrompi suavemente. Não vamos adicionar mentiras ao que já é uma situação difícil. Eu ouvi. Estava na varanda dos fundos quando você disse a Júlio que não queria me deixar sozinha com Mateus, porque eu era uma velha inútil cheia de ideias antiquadas. Foi no aniversário de 15 anos dele. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Não foi pessoal, Foi pessoal para mim, Cleide. Cada vez que você revirava os olhos quando eu contava uma história. Cada vez que você inventava uma desculpa para não vir nos feriados. Cada vez que você reorganizava minha cozinha quando vinha aqui, como se eu não soubesse mais como arrumar minha própria casa. A chuva aumentou lá fora, tamborilando contra as telhas com mais força. O som sempre me lembrava das tardes em que Arnaldo e eu sentávamos na varanda, lendo enquanto as crianças brincavam dentro de casa. O que você quer então? Cleide perguntou novamente, agora com uma voz menor. Júlio disse que você falou com o prefeito? Sobre o terreno da empresa? Falei. Ricardo vai ajudar com o processo de regularização, mas Júlio terá que fazer as adequações necessárias. Não há atalhos desta vez. E nossa casa? Você realmente vai nos despejar? Olhei para ela por um longo momento. Apesar de tudo, Cleide era a mãe do meu neto, a esposa do meu filho, parte da minha família, goste ou não. Não quero despejar ninguém, Cleide, mas quero que você entenda que aquela casa também é minha. Foi comprada com o suor do meu trabalho e do Arnaldo. E mereço ser tratada com respeito quando vou lá, não como uma intrusa inconveniente. Ela assentiu lentamente, olhando para suas mãos bem cuidadas. Mãos que nunca tiveram calos de trabalho, nunca se mancharam com a tinta de livros antigos, nunca tiveram as unhas quebradas de tanto esfregar pisos. Mãos tão diferentes das minhas. Posso fazer uma pergunta, dona Iracema? Ela disse finalmente, levantando os olhos. Por que agora? Por que guardar esse segredo por tantos anos e revelá-lo justo agora? Era uma pergunta legítima, que merecia uma resposta honesta. Porque cheguei ao meu limite, Cleide. Porque percebi que, se continuasse aceitando ser invisível, acabaria realmente desaparecendo. E porque Arnaldo não trabalhou a vida inteira para que seu filho tratasse a própria mãe como um fardo descartável. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva e do relógio na parede. Cleide parecia estar processando minhas palavras, realmente ouvindo-me talvez pela primeira vez desde que nos conhecemos. Então, ela disse finalmente, o que acontece agora? Agora, começamos de novo, com novas regras, novo entendimento. Vocês podem continuar na casa, mas quero jantares regulares com vocês. Não em restaurantes caros onde me sinto deslocada, mas na casa de vocês, onde posso ver meu neto, conhecer seus amigos, fazer parte da vida dele. Quero que parem de se referir à livraria como um negócio fracassado e comecem a reconhecer que foi graças a ela que vocês têm o que têm hoje. E a empresa do Júlio. Vou ajudar com a regularização, como prometi. Mas quero participação nos lucros, não para mim. Para criar um fundo educacional para Mateus e para outros jovens que, como ele, talvez queiram seguir caminhos diferentes dos que os pais planejaram. Cleide ergueu as sobrancelhas. Você acha que Mateus não quer trabalhar com o pai? Acho que vocês nunca realmente perguntaram o que ele quer, respondi simplesmente. Assim como nunca me perguntaram o que eu queria, ou o que sabia, ou o que podia oferecer. Antes que ela pudesse responder,
A porta da frente abriu-se. Era Mateus, encharcado pela chuva, carregando uma caixa de papelão protegida dentro de sua jaqueta. Vovó! Estava passando e a chuva piorou. Então pensei... Ele parou ao ver a mãe. Mãe, o que está fazendo aqui? O mesmo que você, aparentemente. Visitando sua avó. Havia uma nota defensiva na voz de Cleide. Mateus olhou de uma para outra, claramente tentando avaliar a situação. Está tudo bem? Está sim, querido. Respondi, levantando-me para pegar uma toalha. Sua mãe e eu estávamos tendo uma conversa importante. O que tem aí? Enxugando os cabelos com a toalha que ofereci, ele colocou a caixa sobre a mesa. Lembra que falei do meu projeto escolar? É sobre história oral. Estamos entrevistando pessoas sobre suas experiências de vida. Abriu a caixa, revelando um gravador antigo e um caderno. Pensei que você poderia ser minha primeira entrevistada, para falar sobre a livraria, sobre como era Recife antigamente, sobre você e vovô. Senti meu coração se expandir no peito. Esse menino, esse jovem maravilhoso que sempre pareceu realmente ver além das minhas rugas, das minhas roupas simples, da minha casa modesta, adoraria meu amor. Cleide levantou-se, alisando a saia como sempre fazia quando estava desconfortável. Acho que vou deixá-los a sós para isso. Não precisa ir, disse, surpreendendo a nós mesmos. Talvez você também queira ouvir essas histórias. Há muito que você não sabe sobre nossa família, sobre Júlio quando era criança, sobre como construímos nossa vida. Houve um momento de hesitação, e então, para minha surpresa, ela sentou-se novamente. Acho que gostaria disso. As horas seguintes foram surpreendentes. Contei histórias que guardava há anos, sobre como Arnaldo e eu nos conhecemos em uma feira de livros usados, sobre a enchente que quase destruiu nossa livraria em 1985, sobre como economizamos por 5 anos para comprar nosso primeiro carro. Falei sobre Júlio quando bebê, tão pequeno que cabia na gaveta que transformamos em seu primeiro berço. Sobre como ele era estudioso e sensível, sempre com um livro embaixo do braço. Em algum momento, percebi que Cleide estava realmente escutando, fazendo perguntas, até mesmo rindo das histórias engraçadas. E Mateus? Seus olhos brilhavam enquanto registrava tudo, ocasionalmente interrompendo para pedir mais detalhes. Vovó, ele perguntou em determinado momento, você se arrepende de alguma coisa? Na sua vida, quero dizer. A pergunta me pegou de surpresa. Olhei pela janela, onde a chuva começava a diminuir, deixando o céu com aquela luminosidade especial que vem após as tempestades. Arrependo-me de não ter viajado mais com seu avô enquanto podíamos, de não ter dito mais vezes o quanto o amava, de ter permitido que o mundo me convencesse de que, depois de certa idade, as mulheres devem se contentar em ser apenas coadjuvantes na vida dos outros. Fiz uma pausa, encontrando o olhar de Cleide, e me arrependo de não ter sido mais firme antes, de não ter exigido o respeito que merecia. Talvez tivéssemos evitado muitos desentendimentos. O telefone tocou, interrompendo nosso momento. Era a Aparecida, minha amiga de tantos anos. Iracema do céu! Você não vai acreditar. Paulo Roberto está de volta na cidade. Sua voz excitada soou do outro lado da linha. Paulo Roberto. Esse nome evocou uma onda de memórias quase esquecidas. Ele havia sido meu namorado antes de Arnaldo. Meu primeiro amor, na verdade. Foi estudar direito no Rio de Janeiro e nunca mais voltou, exceto para o enterro dos pais, quando Arnaldo e eu já estávamos casados há anos. Como assim de volta? Perguntei, sentindo um calor inesperado nas bochechas. Ele se aposentou e voltou para Recife. Está morando naquele condomínio novo perto do parque. Encontrei com ele no supermercado agora há pouco. Você precisava ver Iracema. Está um charme todo elegante. E perguntou por você? Por mim? Não pude evitar o tom de surpresa. Claro, por você. Quer seu telefone? Posso dar? Ele queria ligar para tomar um café, matar a saudade. Olhei para Cleide e Mateus, que fingiam não prestar atenção na conversa, mas obviamente estavam curiosos. Pode dar, Cida. Diga a ele que será bom nos revermos. Quando desliguei, Mateus me olhava com um sorriso maroto. Quem é Paulo Roberto, vovó? Um amigo de juventude, respondi, tentando soar casual. Estudamos juntos no colégio. Só um amigo?
Ele insistiu com aquele brilho travesso nos olhos. Mateus, não seja intrometido. Cleide o repreendeu, mas havia um sorriso relutante em seus lábios também. Não, está tudo bem, disse, sentindo uma leveza estranha. Paulo Roberto foi meu namorado antes do seu avô. Meu primeiro namorado, na verdade. Vovó, você nunca me contou isso. Mateus parecia genuinamente chocado, como se nunca tivesse considerado que sua avó pudesse ter tido uma vida romântica antes do avô. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, querido, respondi com um sorriso. Cleide inclinou-se subitamente interessada. E ele voltou para Recife agora? Depois de todos esses anos? Aparentemente sim. Aposentou-se e decidiu voltar. E vai encontrá-lo? Perguntou Mateus. Pensei por um momento. O que diria Arnaldo? Provavelmente me incentivaria, como sempre fez com tudo que pudesse me trazer felicidade. Acho que sim. Para um café, uma conversa. Afinal, faz mais de 40 anos. Naquele momento, com a luz da tarde entrando pela janela após a chuva, sentada à mesa da minha cozinha com minha nora e meu neto, percebi o quanto minha vida havia mudado em apenas alguns dias. De invisível a protagonista, de conformada a decidida, de espectadora a agente de mudança. O restante daquele dia foi surpreendentemente agradável. Cleide ficou para o almoço, algo que nunca havia acontecido antes. Improvisamos uma macarronada com o que tinha na geladeira, e ela até ajudou na cozinha sem tentar assumir o controle ou criticar meus métodos antiquados. Mateus continuou com suas perguntas sobre o passado, agora gravando tudo para seu projeto. Ao entardecer, quando estavam de saída, Cleide parou na porta e se virou para mim. Dona Iracema, começou, com uma hesitação incomum em sua voz sempre confiante. Queria pedir desculpas, por tudo. Eu realmente não vi você, por muito tempo. Suas palavras, simples mas sinceras, tocaram algo profundo em mim. Obrigada, Cleide. Isso significa muito. E sobre o jantar em família, podemos começar neste domingo, na nossa casa? Ela olhou para Mateus, que assentiu entusiasticamente. Nada muito formal, só nós. Adoraria, respondi, sentindo uma esperança que não sentia há anos. Depois que saíram, fiquei na varanda observando o céu limpo após a chuva. As estrelas começavam a aparecer, brilhantes contra o azul escuro. Pensei em Arnaldo, em como ele aprovaria o rumo que as coisas estavam tomando. Pensei em Paulo Roberto, e no que seria reencontrar alguém que conheceu a Iracema de antes de ser esposa, mãe, avó, viúva. Pensei em Ricardo, o prefeito que um dia foi apenas um menino tímido em nossa livraria. E pensei em mim mesma, não como os outros me viam, mas como eu realmente era. Uma mulher que viveu, amou, perdeu, sobreviveu. Uma mulher que, aos 67 anos, estava apenas começando um novo capítulo. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Um número que não reconheci. Alô? Iracema? Uma voz masculina, profunda, com um leve sotaque carioca adquirido por décadas longe de Recife. É Paulo Roberto. Aparecida me deu seu número. E assim, enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade que sempre foi minha casa, dei mais um passo em direção à minha nova vida. Uma vida onde eu não era mais apenas a mãe de Júlio, a avó de Mateus, a viúva de Arnaldo. Uma vida onde eu era, simplesmente e completamente, Iracema. Estamos chegando, dona Iracema, disse o motorista do táxi, interrompendo meus pensamentos enquanto observava a paisagem de Boa Viagem pela janela. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante Sabor do Mar, e minha vida transformou-se de maneiras que jamais imaginei. Ajeitei meu vestido, não o amarelo da humilhação, nem o azul das memórias de Arnaldo, mas um novo, verde esmeralda, que comprei especialmente para este dia. Passei a mão pelos cabelos que agora usava em um corte mais moderno. Sugestão de Mateus, que dizia que eu precisava atualizar meu visual para combinar com minha nova vida. O táxi parou em frente a um prédio de 2 andares na Avenida Conselheiro Aguiar. A fachada, recém-pintada em tons de terracota e creme, exibia uma placa elegante: Centro Cultural Novo Amanhecer. Paguei a corrida e desci,
sentindo o coração acelerar de excitação e nervosismo. Vovó, você chegou cedo. Mateus veio correndo ao meu encontro, abraçando-me com entusiasmo. Aos 17 anos, ele parecia crescer alguns centímetros a cada mês. Claro que cheguei cedo. É o grande dia, não é? Respondi, ajeitando a gola da camisa dele. Mateus sorriu, aquele sorriso luminoso que sempre me lembrava Arnaldo. Tudo está pronto. Os convidados começam a chegar em 1 hora. Quer ver como ficou? Assenti, permitindo que ele me conduzisse para dentro do prédio. O que antes era um depósito abandonado, agora brilhava com vida nova. O saguão de entrada exibia uma exposição de fotografias antigas de Recife, muitas delas de nosso acervo familiar, ampliadas e emolduradas. As paredes, antes cinzentas e descascadas, agora ostentavam cores vibrantes e murais pintados por artistas locais. O auditório está pronto, Mateus informou, guiando-me pelo corredor. E a biblioteca também. Colocamos todos os livros que sobraram da Páginas ao Vento nas estantes novas. Entrei no espaço que ele indicava e senti meus olhos marejarem. A biblioteca era menor que nossa antiga livraria, mas transmitia a mesma sensação de aconchego e possibilidades infinitas. As estantes de madeira escura iam do chão ao teto, repletas de livros. Os mesmos que Arnaldo e eu vendíamos, emprestávamos e amávamos. No centro, mesas de leitura com luminárias vintage que encontrei em um antiquário. E nas paredes, entre as estantes, fotos emolduradas. Arnaldo e eu na inauguração da livraria. Júlio e Ronaldo pequenos sentados no balcão. Mateus bebê em meu colo rodeado de livros coloridos. Ficou perfeito, sussurrei, tocando a placa na entrada que dizia Biblioteca Arnaldo Peixoto, um mundo entre páginas. Ainda temos que mostrar a parte mais importante, Mateus disse, puxando-me de volta para o corredor. Subimos para o 2º andar, onde o espaço se abria em uma grande sala com janelas amplas que deixavam entrar a luz natural. Mesas redondas estavam dispostas pelo ambiente, cada uma com cadeiras confortáveis e pequenos arranjos de flores do campo, minhas favoritas. Ao fundo, um pequeno palco havia sido montado, com um microfone e um banner com o nome do centro. Este é o coração do projeto, expliquei a Mateus, embora ele já soubesse. O lugar onde pessoas mais velhas poderão compartilhar conhecimentos, histórias e experiências com os jovens. Onde ninguém será invisível por causa da idade. Foi uma ideia brilhante, vovó. Ele respondeu orgulhoso. Conectar gerações através de histórias e ensinamentos práticos. Lembrei-me de como tudo começou. Após o reencontro com Paulo Roberto, comecei a repensar meu papel no mundo. Não queria apenas reassumir o controle da minha vida familiar. Queria criar algo significativo, algo que pudesse ajudar outras pessoas como eu. Paulo e eu passamos a nos encontrar regularmente. Primeiro para cafés nostálgicos, depois para almoços onde discutíamos nossas vidas e finalmente para jantares onde sonhávamos com possibilidades. Como advogado aposentado especializado em direito imobiliário, ele me ajudou a entender melhor meu patrimônio e as possibilidades que ele oferecia. Você tem um terreno valioso em Boa Viagem, ele disse durante um de nossos encontros. Já pensou no que poderia fazer com ele além de alugar para comércios? Foi assim que a ideia do Centro Cultural nasceu. Um espaço dedicado a valorizar o conhecimento e as histórias dos idosos, criando pontes entre gerações. Um lugar onde pessoas como eu não seriam descartadas, mas celebradas por sua sabedoria e experiência. Dona Iracema! A voz de Júlio interrompeu minhas recordações. Ele entrou na sala carregando caixas de água mineral. A senhora chegou. Ótimo. As cadeiras extras que pedimos acabaram de ser entregues. Ainda era estranho ouvir meu filho me chamar de senhora. Uma mudança sutil que refletia o novo respeito em nossa relação. Nos últimos meses, trabalhando juntos neste projeto, conheci um Júlio diferente do executivo frio que me humilhou no restaurante. Ou talvez ele sempre estivesse lá, apenas soterrado sob camadas de ambição e aparências. Onde está Cleide? Perguntei, notando sua ausência. Na cozinha, supervisionando o buffet, Mateus respondeu.
Ela está obcecada com os salgadinhos. Disse que tem que estar tudo perfeito para a inauguração. Isso me surpreendeu. Entre todas as mudanças dos últimos meses, a transformação de Cleide foi talvez a mais inesperada. Depois de nossa conversa naquela tarde chuvosa, algo mudou nela. Começou com pequenos gestos. Ligações para saber como eu estava, convites genuínos para almoços de domingo, interesse real nas histórias que eu contava a Mateus para seu projeto escolar. Quando apresentei a ideia do centro cultural, esperava resistência. Em vez disso, ela se tornou uma das mais entusiasmadas apoiadoras. "É brilhante, dona Iracema", ela disse na reunião familiar onde discutimos o projeto. "Um espaço que valoriza a sabedoria dos mais velhos, mais voltado para o futuro, para os jovens, e economicamente viável também." Desci até a cozinha, onde encontrei Cleide organizando bandejas de salgados com a mesma precisão que antes reservava para criticar meus métodos antiquados. "Iracema, que bom que chegou!" ela exclamou, abandonando as formalidades que antes insistia em manter. "Venha ver se aprova a disposição." Examinei o trabalho, impressionada com a atenção aos detalhes. "Está perfeito, Cleide. Não precisava se preocupar tanto." "Claro que precisava," ela respondeu ajeitando um guardanapo. "Este é o seu dia. Tudo tem que ser especial." Olhei para ela, esta mulher que por tanto tempo vi como uma adversária, quase uma inimiga, e senti uma onda de gratidão. "Obrigada por tudo que tem feito." Cleide parou, olhando-me diretamente. "Sou eu quem deve agradecer. Você poderia ter simplesmente nos despejado, tomado tudo. Em vez disso, nos deu uma chance de recomeçar, de sermos melhores." "Famílias são assim," respondi simplesmente. Tropeçamos, caímos, mas nos ajudamos a levantar. O som de novas vozes vindo do saguão interrompeu nosso momento. Os primeiros convidados estavam chegando. "Vou me preparar," disse, saindo da cozinha. "Avise Júlio e Mateus, por favor." Em meu pequeno escritório no final do corredor, decorado com móveis da antiga livraria e fotos de família, encontrei Paulo Roberto esperando por mim. Elegante em seu terno azul marinho, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, ele sorriu ao me ver. "Nervosa?" perguntou, levantando-se para me dar um beijo no rosto. "Um pouco," admiti. "Nunca pensei que aos 67 anos estaria inaugurando um centro cultural." "Eu sempre soube que você faria coisas extraordinárias," ele respondeu segurando minhas mãos. "Desde quando éramos adolescentes e você organizava aqueles clubes de leitura no colégio." Paulo Roberto havia se tornado uma presença constante em minha vida nos últimos meses. Não apenas como conselheiro legal para o Centro Cultural, mas como amigo, confidente e, cada vez mais, algo mais que ainda estávamos descobrindo. "Acha que ele aprovaria?" perguntei, olhando para a foto de Arnaldo na minha mesa. "Tudo isso?" Paulo seguiu meu olhar, considerando a pergunta com seriedade que sempre apreciei nele. "Conhecendo Arnaldo, como conheci na juventude, tenho certeza que sim. Ele sempre quis sua felicidade acima de tudo." Assenti, sentindo aquela paz que vem de saber que honramos quem amamos, mesmo seguindo em frente. Hora de receber nossos convidados. O saguão estava repleto quando saímos do escritório. Ricardo Gonçalves, o prefeito, conversava animadamente com Júlio em um canto. Aparecida, minha fiel amiga, ajudava a direcionar os convidados idosos que chegavam, muitos deles antigos clientes da livraria, professores da universidade, artistas locais, vizinhos do bairro, todos reunidos para testemunhar o nascimento de algo novo e especial. "Dona Iracema", chamou Ricardo ao me ver, vindo em minha direção com os braços abertos. "Que maravilha o que a senhora fez com este lugar." "Obrigada por todo o apoio da prefeitura", respondi abraçando-o. "Sem a aprovação rápida dos alvarás, não teríamos conseguido abrir hoje. É o mínimo que poderia fazer pela mulher que me ensinou equações de segundo grau." Ele riu. "Além disso, este projeto é exatamente o que nossa cidade precisa. Um espaço que valoriza nossos idosos e promove a troca de conhecimentos entre gerações." Em meio à multidão, avistei um rosto familiar que não esperava ver. Ronaldo, meu filho mais velho, recém-chegado de São Paulo, conversava com Mateus. Nosso relacionamento sempre foi mais distante, não por conflitos,
mas pela distância física e por sua vida agitada como executivo de multinacional. "Mãe", ele disse ao me ver, abraçando-me com força. "Desculpe não ter avisado que viria. Queria fazer uma surpresa." "E conseguiu", respondi emocionada. "Como soube da inauguração?" "Júlio me ligou, contou tudo, inclusive sobre o episódio no restaurante." Seu rosto ficou sério. "Sinto muito por não estar mais presente, por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Você está aqui agora", disse, apertando sua mão. "É o que importa." A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 18 horas. No palco improvisado do segundo andar, com todos os convidados reunidos, Júlio assumiu o microfone para abrir o evento. "Boa noite a todos." Ele começou visivelmente nervoso. Meu filho que nunca se intimidava em reuniões de negócios. "Estamos aqui para inaugurar o Centro Cultural Novo Amanhecer. Um sonho que se tornou realidade graças à visão e determinação de uma mulher extraordinária. Minha mãe, Iracema Peixoto." Os aplausos ecoaram pelo salão. Da primeira fila, onde estava sentada entre Paulo Roberto e Mateus, senti uma emoção quase indescritível. "Muitos de vocês conheceram meus pais como os proprietários da livraria Páginas ao Vento." Júlio continuou. "Uma livraria que, confesso com vergonha, eu considerava um negócio pequeno, sem importância. Como estava enganado." Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Aquela livraria não era apenas um negócio. Era um centro de conhecimento, de histórias, de conexões humanas. E este novo espaço nasce com o mesmo espírito, mas adaptado para os novos tempos. Júlio então explicou o funcionamento do Centro Cultural. As oficinas onde idosos ensinariam habilidades práticas aos jovens, desde culinária tradicional até marcenaria. O programa de história oral, inspirado no projeto escolar de Mateus. A biblioteca comunitária. As exposições de arte. Os encontros intergeracionais. "E agora", ele concluiu, "convido a idealizadora deste projeto para dizer algumas palavras. Minha mãe, Iracema Peixoto." Levantei-me, as pernas levemente trêmulas. Não estava acostumada a falar em público, mas nas últimas semanas, com a ajuda de Mateus, havia praticado meu discurso incansavelmente. Ao subir no palco, olhei para o mar de rostos que me observava. Pessoas de todas as idades, desde crianças pequenas até senhores e senhoras com mais idade que eu. Todos ali para testemunhar o nascimento de algo que comecei a sonhar naquela noite dolorosa no restaurante. "Boa noite", comecei, a voz mais firme do que esperava. "Há 6 meses, vivi uma experiência que muitos aqui da minha idade talvez reconheçam. A sensação de ser invisível, de não ter mais valor em um mundo que parece valorizar apenas a juventude e a produtividade." Fiz uma pausa, notando vários acenos de reconhecimento entre os mais velhos na plateia. Naquela noite, em vez de aceitar essa invisibilidade, decidi reclamar meu espaço. E no processo, percebi que não estava sozinha. Que há milhares de homens e mulheres como eu, pessoas com décadas de experiência, conhecimento e histórias para compartilhar, mas sem espaço para fazê-lo. Enquanto falava, senti uma força crescendo dentro de mim. Não era mais a mulher tímida que entrou naquele restaurante de vestido amarelo, esperando migalhas de atenção da própria família. O Novo Amanhecer nasce dessa percepção. Não é apenas um centro cultural, é um manifesto, uma declaração de que não aceitamos ser invisíveis, de que temos valor, temos propósito, temos contribuições significativas a fazer. Olhei para Júlio, que me observava com uma mistura de admiração e respeito que jamais tinha visto em seus olhos. Para Cleide, que havia abandonado completamente sua máscara de superioridade e agora sorria genuinamente. Para Mateus, meu neto querido, que filmava tudo com seu celular, os olhos brilhando de orgulho. Este espaço é para todos. Para os avós que querem ensinar as receitas de família que não cabem em livros de culinária. Para os jovens que querem aprender habilidades que a internet não ensina. Para as histórias que não são grandiosas o suficiente para os livros de história, mas que merecem ser preservadas. Fiz uma pausa, olhando para a foto de Arnaldo que Mateus havia colocado discretamente no canto do palco.
Meu marido Arnaldo costumava dizer que um livro só cumpre seu propósito quando é lido. Da mesma forma, nossas histórias só cumprem seu propósito quando são compartilhadas. Este é um lugar para compartilhar. Ao concluir meu discurso, a sala inteira se levantou em aplausos. Vi lágrimas nos olhos de muitos, não apenas de emoção, mas de reconhecimento, de pessoas que se viam refletidas em minhas palavras. O resto da noite passou em um turbilhão de atividades. O coquetel, as conversas, os planos entusiasmados para futuros eventos e programas. Senhoras idosas se inscreveram para dar aulas de bordado e crochê. Um senhor de 82 anos, ex-professor de história, propôs uma série de palestras sobre a história local não registrada nos livros oficiais. Jovens estudantes se ofereceram como voluntários para o programa de história oral. Em determinado momento, encontrei-me sozinha por um instante, observando a movimentação da festa. Paulo Roberto se aproximou, oferecendo-me uma taça de champanhe. Um brinde, ele propôs. A mulher mais extraordinária que conheço. Sorri, tocando minha taça na dele. Um brinde ao novo começo. Sabe, ele disse contemplativo. Quando voltei para Recife, estava preocupado em como preencheria meus dias na aposentadoria. Nunca imaginei que estaria envolvido em um projeto tão significativo. A vida tem dessas surpresas, respondi, pensando em todas as reviravoltas dos últimos meses. Júlio se aproximou, interrompendo nosso momento. Mãe, o prefeito está de saída e quer se despedir. Enquanto caminhávamos para encontrar Ricardo, Júlio murmurou. Ele aprovou o financiamento para o programa educacional do centro, completo. Isso é maravilhoso! Exclamei, grata pelo apoio que transformaria nossos planos em realidade concreta. A festa continuou até tarde da noite. Quando os últimos convidados finalmente partiram, restamos apenas eu, meus filhos, Cleide, Mateus e Paulo Roberto. Sentamos em um círculo no segundo andar, exaustos mas exultantes. Então, disse Ronaldo esticando as pernas, qual é o próximo passo? Olhei para cada rosto ao meu redor. Minha família, reconstruída sobre novas bases de respeito e compreensão. Pensei em como tudo começou com um vestido amarelo e um jantar desastroso. Em como a dor pode, às vezes, ser o catalisador para transformações profundas. O próximo passo, respondi, sentindo a segurança de quem finalmente encontrou seu propósito, é garantir que ninguém mais se sinta invisível. Que cada história seja ouvida, que cada pessoa, independentemente da idade, saiba que tem valor. Mateus ergueu sua taça de suco. A vovó Iracema, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto todos brindavam, olhei pela janela para as luzes de Recife brilhando na noite. Pensei em todas as Iracemas invisíveis por aí, mulheres cujas histórias e contribuições são ignoradas ou subestimadas. E soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que meu trabalho estava apenas começando. Naquela noite, ao voltar para casa, não mais sozinha, mas acompanhada por Paulo Roberto, senti uma gratidão profunda pela vida, com todas suas dores e alegrias. Pelo vestido amarelo que testemunhou minha humilhação, mas também meu despertar. Pela família que quase perdi, mas que agora havia reencontrado em novas bases. E pelo futuro que, aos 67 anos, se abria à minha frente como um livro novo, com páginas em branco esperando para serem preenchidas. Às vezes a vida nos dá lições através das dores mais profundas. Foi assim comigo, quando aos 67 anos, vestida com meu melhor vestido amarelo e minhas pérolas de estimação, ouvi meu próprio filho dizer: "Ninguém quer você aqui." Aquelas palavras no restaurante Sabor do Mar poderiam ter sido o fim de algo, mas tornaram-se o começo da minha verdadeira libertação. Compartilhei com vocês minha história. A história de uma mulher que passou anos se apagando para caber na vida dos outros. Uma viúva que acreditava que seu tempo de protagonismo havia acabado. Uma avó que aceitava migalhas de atenção em troca do direito de permanecer, mesmo que nas bordas, na vida da família que tanto amava. Contei como carreguei por anos uma pasta de documentos que provava meu valor material, sem perceber que meu verdadeiro valor estava muito além de propriedades e terrenos.
Falei sobre o momento de ruptura, quando decidi não mais aceitar a invisibilidade que nossa sociedade impõe a mulheres como eu. Mulheres que cruzaram a fronteira dos 60 e subitamente se tornaram transparentes aos olhos do mundo. Vocês acompanharam minha transformação. Como recuperei meu lugar na família, não através da imposição ou da chantagem, mas mostrando meu verdadeiro valor. Como Júlio, meu filho, redescobriu o respeito pela mãe que tanto o ensinou. Como Cleide, minha nora, abandonou sua máscara de superioridade e abriu-se para uma conexão genuína. Como Mateus, meu querido neto, encontrou na avó não apenas uma referência do passado, mas uma inspiração para o futuro. Compartilhei a criação do Centro Cultural Novo Amanhecer, um espaço que nasceu da minha dor, mas se transformou em alegria para tantos outros. Um lugar onde pessoas mais velhas não são apenas toleradas, mas celebradas por sua sabedoria e experiência, onde jovens e idosos trocam conhecimentos, histórias e afeto, criando pontes entre gerações que nossa sociedade insiste em separar. E falei sobre Paulo Roberto, o amor da juventude que retornou quando menos esperava, lembrando-me que o coração não tem idade para recomeçar, que mesmo após a perda profunda do meu amado Arnaldo, ainda havia espaço para novos afetos, novas conexões, novos capítulos. Esta jornada me ensinou lições que agora compartilho com vocês. Primeira lição: nunca permita que outros definam seu valor. Seja na família, no trabalho ou na sociedade, você tem o direito de ser vista, ouvida e respeitada, não importa quantas primaveras tenha vivido. Segunda lição: não existem prazos de validade para recomeços. Aos 67 anos, quando muitos esperavam que eu me contentasse com um papel secundário na vida, encontrei um propósito maior e uma nova versão de mim mesma. Terceira lição: as crises, por mais dolorosas que sejam, podem ser portais para transformações profundas. Aquele jantar desastroso, que poderia ter me destruído, acabou sendo o catalisador da minha libertação. Quarta lição: o perdão não significa aceitar maus tratos, mas abrir espaço para que relacionamentos se transformem e evoluam. Perdoei Júlio e Cleide, não para apagar o passado, mas para construir um futuro diferente. Quinta lição: nossas histórias importam. Cada experiência, cada aprendizado, cada memória que carregamos merece ser compartilhada, preservada e celebrada. Somos os guardiões de sabedorias que não se encontram em livros ou na internet. Minha história não é única. Em cada cidade, em cada bairro, há mulheres como eu. Mulheres que criaram famílias, construíram lares, trabalharam incansavelmente e, ao envelhecer, foram relegadas à invisibilidade. Homens que, após décadas de contribuições, são vistos apenas como idosos cujas histórias não interessam mais ao mundo acelerado de hoje. É para essas pessoas que criei o Centro Cultural Novo Amanhecer. E é para vocês que compartilho minha jornada neste canal. Se você se identificou com algum aspecto da minha história, seja porque também se sente invisível às vezes, seja porque teme envelhecer em um mundo que valoriza apenas a juventude, ou simplesmente porque acredita que todos merecem respeito e dignidade, peço que se junte a mim nessa missão. Se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. Cada nova inscrição me mostra que não estou sozinha, que minhas palavras encontram eco em outros corações, que minhas experiências, por mais pessoais que sejam, tocam algo universal em todos nós. Deixe seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas para mim representa muito mais que um número crescendo na tela. Representa que você viu valor no que compartilhei, que minha voz foi ouvida, que minha história importa. E, por favor, deixe seu comentário. Conte-me um pouco da sua própria jornada. Fale sobre momentos em que você também se sentiu invisível, ou sobre como encontrou força para reclamar seu lugar no mundo. Compartilhe suas histórias de família, de perdas, de recomeços. Ou simplesmente diga de onde você está assistindo, para que eu saiba até onde minha voz tem alcançado. Fazer esses vídeos não é fácil. Reviver memórias dolorosas, expor vulnerabilidades, abrir meu coração para desconhecidos, tudo isso exige coragem e trabalho. Também há custos envolvidos na produção,
edição e divulgação deste canal, que se tornou minha forma de estender o trabalho do Centro Cultural para além das fronteiras de Recife. Se minha história tocou seu coração, se você acredita na importância de dar voz aos que são silenciados pelo preconceito etário, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam a manter este canal ativo e a trazer novos vídeos diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a alcançar mais pessoas, a contar mais histórias, a construir uma comunidade onde a idade é vista como um acúmulo de sabedoria, não como um fardo. No próximo vídeo, contarei a história de Dona Aparecida, minha amiga de tantos anos, que enfrentou o abandono dos filhos de uma maneira ainda mais cruel que a minha, mas encontrou uma solução surpreendente através da tecnologia, provando que não existe idade para se reinventar. Lembre-se sempre, você não é invisível. Sua história importa. Sua voz merece ser ouvida. E nunca, jamais, é tarde demais para reclamar seu lugar à mesa. Do fundo do meu coração, obrigada por me acompanhar nesta jornada, por me ver além das rugas, dos cabelos brancos, dos anos acumulados, por entender que aos 67, 70, 80 ou mais, ainda somos protagonistas de nossas próprias vidas. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, talvez sua mãe, seu pai, seus avós, ou mesmo um amigo que teme o envelhecimento, compartilhe este vídeo. Ajude-me a espalhar a ideia de que envelhecer não significa desaparecer. Como dizíamos na livraria Páginas ao Vento, histórias não envelhecem, apenas ganham mais profundidade com o tempo. Assim somos nós, seres humanos cujo valor não diminui com a idade, apenas se transforma e se enriquece. Até o próximo vídeo, com muito carinho, desta senhora que um dia usou um vestido amarelo para um jantar desastroso, mas saiu de lá não como vítima, e sim como a autora de seu próprio destino. Iracema Peixoto, do canal Vovó Lembrou, agradece sua companhia. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e, se puder, apoie nosso trabalho com o Valeu Demais. Cada gesto seu mantém esta chama acesa, esta voz ativa, esta história viva.